Sejam bem-vindos em mais uma leitura bíblica sequencial. Mais uma vez, Deus nos tem dado a oportunidade de parar um pouquinho, uma partezinha do tempo e ler a Bíblia juntos. Nesta oportunidade não é ao vivo, mas estamos juntos para ler nossa velha Bíblia mais uma vez. Nós estamos em semana de encontro de pastores em Goiânia, de todas as partes do país e talvez até fora do país, reunidos para uma semana juntos tratando das coisas de Deus. E eu creio que são profundas coisas de Deus. A abertura é hoje, terça-feira, e temos reunião até no domingo próximo, onde será o encerramento na escola dominical. E aqui estamos juntos na nossa manhã, aproveitando a nossa manhã para continuar nossa leitura sequencial. E se Deus permitir, continuarmos nossa programação durante a semana, será a revisão de alguns tópicos e destaques e coisas a respeito do encontro, pois a gente aproveita a semana do encontro para ter uma leitura bíblica diferente nessa semana. Mas hoje vamos continuar nossa leitura, que é sequencial. Nós estamos hoje em Mateus, São Mateus capítulo 24, é o que vamos começar hoje, primeiro verso do capítulo de número 24. Terminamos o capítulo 23 ontem e vamos ler o capítulo 24, ou pelo menos o começo do capítulo 24, do sermão do Monte das Oliveiras e a predição de Jesus de que o templo seria destruído. E eu desejo ler os primeiros versos, apenas os primeiros versos, até o terceiro verso, para nós vermos quantas coisas profundas temos aí, e se avançarmos muito, a gente acaba perdendo. Ler muito rápido, a gente perde muita coisa profunda da Escritura. Então eu te convido para ler os 3 primeiros versos do capítulo 24 de São Mateus. Vamos lá? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Vamos parar nossa leitura por aqui, pois já temos muitos elementos aqui para meditar na profundeza da palavra. Nós estamos no contexto de Jesus sendo rejeitado seguidamente, combatido, questionado pelos escribas, fariseus, saduceus e todos os religiosos daquele templo. E aí no finalzinho do capítulo 23, Jesus é rejeitado. Lemos isso ontem, a última oportunidade pela manhã na nossa leitura bíblica. Jesus foi rejeitado. E chegamos nessa conclusão, nesse pensamento. Como Davi foi rejeitado um dia e saiu chorando de Jerusalém, lamentando, Jesus também, pois Jesus realmente a figura que Davi representava lá no Velho Testamento foi apenas uma representação. E assim como Davi foi um rei rejeitado, Jesus também foi um rei rejeitado. Mas eu não queria que ninguém ficasse e alimentasse um sentimento de rejeição, pois nós sofremos a rejeição por parte de alguém, de algumas pessoas, ou talvez de um grande número de pessoas. Jesus também foi rejeitado, Davi também foi rejeitado, e os homens de Deus vão ser rejeitados em algum momento.
de alguma forma por alguma parcela de pessoas. E Jesus foi um rei rejeitado, mas não foi rejeitado por Deus. Ele foi rejeitado por homens. E isso tem que te servir de consolo, de conforto. Guarde bem no seu coração. Davi foi um rei rejeitado. Por quem? Por Judá. Ele foi rejeitado por Israel. Ele foi rejeitado por pessoas. Mas Davi nunca foi um rei rejeitado por Deus. Deus o amava profundamente, deu promessas para ele que perduram até hoje, que até hoje é cumprimento do amor de Deus para com Davi. E Jesus, do mesmo jeito, rejeitado por homens, por religiosos, por pessoas que com sentimento motivado pelo espírito de Satanás maligno, rejeitaram a Jesus. Mas os seus nunca rejeitaram. Jesus nunca foi rejeitado pelo Pai e nem pelos dele. E assim nós, cada irmão, da mesma forma, rei rejeitado, quando você ouvir esse termo, não é um sinônimo de tristeza, é até de conforto, se você for pensar. Até de conforto. É um símbolo até de gratificante ser rejeitado por pessoas, mas não por Deus. Então essa é uma meditação inicial. E agora vamos ver Jesus rejeitar. E aí por isso que eu estou fazendo essa base para falar no verso de número 24, capítulo 24. Primeiro verso que diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram os discípulos e falaram da estrutura do templo. Essa primeira parte do verso ela é muito significativa. Quando Jesus ia saindo. Quando Jesus saiu, aí então veio o juízo. Logo em seguida, palavras de juízo aconteceram, saíram da boca de Jesus e ele profetizou. Os discípulos aqui, vou adiantar e depois voltar aqui nesse ponto, preste bem atenção. Os discípulos olharam para a arquitetura, para a glória daquele templo tão bonito que eles estavam na frente dele. Os discípulos estavam olhando e apontaram para Jesus a estrutura do templo. Apontaram a beleza do templo e realmente o templo de Jerusalém era magnífico naquele tempo. Lembra que Salomão fez um templo maravilhoso, chamado de o primeiro templo, o templo de Salomão. Foi destruído por Ciro, quando o povo foi para a Babilônia, escravizado, e ficou 70 anos destruído. Aí eles voltaram do cativeiro e começaram a reconstruir ali sob o comando de Zorobabel. Aí eles construíram o segundo templo. É esse templo aqui, que Jesus estava presente dele e os discípulos apontaram os fundamentos dele. É esse templo. Mas quando Zorobabel levantou de novo, junto com os cativos que voltaram da Babilônia, eles levantaram um templo muito menor do que o de Salomão, muito inferior. E é por isso que está escrito lá, dizendo assim: não rejeites o dia das coisas pequenas. É por isso que os velhos choravam e os jovens ficavam alegres, pois os velhos lembravam do templo de Salomão, quando eles ainda viviam, e lembravam da glória do templo. Os novos apenas conheciam aquele templo minúsculo, pequeno, que Zorobabel tinha levantado com muito esforço, com muita luta, mas Herodes aumentou o templo, e é por isso que o templo que Zorobabel levantou, o segundo templo, é chamado de templo de Herodes e não templo de Zorobabel, porque Herodes, na verdade, investiu dinheiro, recursos financeiros, para aumentar o templo. E ele aumentou e decorou, e ele demorou muitos anos.
Quando Jesus nasceu, tinha poucos anos, por volta de 7 anos, segundo Flávio Joséfo, poucos anos que aquele templo estava de pé, muito glorioso. Ele, na verdade, nem estava pronto no templo de Jesus, ele terminou no ano 63. As decorações, assim, as externas, os ornamentos exterior, mas Roma cobrava o imposto, mas investia em estrada, investia em pavimentação. Roma teve essa parte de desenvolvimento dentro de Israel. Mas o investimento, porque o modelo de chamado de Templo de Herodes, foi por causa dos trabalhos de reforma que Herodes fez, que era um governante judeu, mas pró-romanos, governo romano. Estava bem do lado dos romanos, aliado com os romanos. Então, quando os discípulos saíram do templo, vendo Jesus trazendo palavras de rejeição e de juízo, de destruição, que o templo não ficaria ali, os discípulos ficaram admirados e disseram: Senhor, olha a beleza do templo, olha a estrutura do templo. E Jesus olhou e disse assim: na verdade não ficará aqui pedra sobre pedra. Percebe a diferença do homem natural com o espiritual? Jesus era o espiritual e ele via o futuro. Jesus via o que iria acontecer, ele não estava apegado em coisas materiais, visíveis, na estrutura, na arquitetura, na grandiosidade daquela reforma, que coisa mais linda que era. Mas assim os discípulos aqui pensavam. Jesus certamente amildou os olhos, viu o futuro, o que aconteceria alguns anos depois. Jesus olhou e disse aqui: na verdade não ficará aqui pedra sobre pedra. E aí Jesus estava falando do futuro. Então, a gente percebe aqui que o homem espiritual, ele tem uma forma peculiar de olhar. Peculiar. Jesus, no capítulo 23, ele lamentou e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os profetas, persegue os profetas, eu quis te ajuntar, como uma galinha ajunta os pintinhos debaixo da asa e protege. Mas vocês não quiseram. Jesus estava olhando e lamentando, Jesus estava vendo de uma maneira diferente do que todo mundo via. Ele estava no monte olhando. Isso vai acontecer novamente no verso 3, quando ele diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular. Aí Marcos, o Evangelho de Marcos, diz que do lugar onde eles estavam, eles viam o templo, olhavam a beleza do templo. E eles ficaram tão encabulados, depois da saída, que eles viram a estrutura, os alicerces, que seria destruído logo pouco tempo depois, que eles certamente se calaram, percorreram aquele caminho até no Monte das Oliveiras encabulados, pensando: mas como é que uma grandiosidade dessa vai ser destruída? Jesus diz que não vai ficar pedra sobre pedra. E aí gera o verso 3, que acabamos de ler, que eles chegaram em particular, num momento bem a sós, pensando: vamos questioná-lo sobre o futuro. Disse: quando virão a acontecer estas coisas? E quando será a tua volta? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E perguntaram para ele essas coisas, porque para eles era difícil compreender tudo aquilo que iria acontecer. Meus irmãos, não durou muito tempo. Foi no ano 70, o Marechal Tito, um general, né? Uma espécie de general, entrou em Jerusalém e destruiu. Ele tinha dado ordens para não destruir o templo, ele queria preservar o templo. Mas os soldados colocaram fogo e as madeiras se queimaram, o ouro derreteu. E diz a história que o ouro, muito do ouro, penetrou entre as pedras. E eles não tinham ordem de destruir o templo, mas a avidez pelo ouro fez eles desmontarem tudo para recolher tudo que eles podiam de recurso de ouro. E aí então foi fora da vontade do comandante,
mas gerou a destruição que Jesus tinha previsto. Eles tinham que destruir aquilo. Hoje resta uma parte do muro, que é chamado de Muro das Lamentações, que nem é muro do templo, é um muro de arrimo que, vamos dizer, que cercava, que protegia o templo. Essa parte ficou de pé e existe até hoje um trecho pequeno de muro, os quais os judeus oram, até hoje estão lá de joelhos, clamando a Deus para que o Messias venha, né? E aquela abominação, as mesquitas sejam tiradas de lá. Eles oram a Deus. Então, realmente a profecia de Jesus se cumpriu exatamente do jeito que Jesus tinha previsto. Então, temos aqui várias mensagens. A primeira mensagem que falamos foi a mensagem da rejeição. Rejeitados por Deus e rejeitados pelo homem. E aí você escolhe. Nós temos essa escolha, viu? Porque o homem escolhe se vai ser rejeitado por Deus. E ele escolhe se ele vai ser rejeitado por homens. E aí acaba que é um privilégio ser amado por Deus e rejeitado pelos que não amam a Deus. Chegamos então na visão de Jesus, a visão do futuro. Mas há uma coisa curiosa que eu disse para vocês aqui ainda, muito profunda. Jesus saiu do templo. E Jesus saindo do templo, aí os discípulos, quem acompanhava, viu a estrutura e etc. Nesse contexto. Mas Jesus saiu para que o templo pudesse ser, para que houvesse um pronúncio de uma profecia, de um juízo muito grande. Lá em Ezequiel, a presença de Deus saiu do templo. Ezequiel viu numa visão espiritual a presença de Deus, uma glória, uma nuvem luminosa, saiu do templo. Ezequiel capítulo 9, verso 3, Ezequiel capítulo 10, verso 4, Ezequiel capítulo 11, também verso 23, 20 e assim por diante. A nuvem da presença de Deus, a presença de Deus saiu do templo. E aí você vai ler o livro de Ezequiel, que é um livro muito profético e difícil de ler. Se Deus permitir, um dia nós leremos aqui ainda. Mas é um livro difícil de ler, cheio de profecias. Sabe qual é a maior parte das profecias? Juízo. Juízo, juízo, juízo. Mas por quê? Lá no capítulo 9 a presença de Deus foi embora. Quando a presença de Deus vai embora, o que resta? Juízo. Irmão, se Deus sair, não ter misericórdia de nós, e Ele sair da nossa vida ou da nossa casa, nós estaríamos perdidos. Como dizem a linguagem mais popular, estaríamos ferrados. É uma linguagem bem simples, né, para dizer. Mas você já pensou? Perder a presença de Deus? Se você for ler o livro de Ezequiel nessa ótica, a presença de Deus sai do templo no capítulo 9, no 10, no 11, Ezequiel ainda está descrevendo a mesma situação da presença de Deus indo embora. Ele se pôs lá adiante, longe, em cima de um monte. E aí vem só sobre juízo, juízo, juízo. E você vai ler os capítulos, só juízo, julgamento, pronúncias, profecias de juízo, etc. Quando chega no final do livro de Ezequiel, no capítulo 43, Deus chama Ezequiel e fala, sai na porta. E Ezequiel saiu na porta e ele viu a presença de Deus voltando para o templo. E a glória de Deus vem vindo, vem se aproximando e entra no templo. E a glória de Deus era tão grande que eles não podiam nem ficar de pé. Aquela nuvem abaixou e eles, para não entrar naquela nuvem, não romper aquela nuvem que estava descendo, eles andavam com os joelhos no chão, diz a Bíblia. E a glória de Deus. E aí a história muda de novo. Por isso eu fiz essa ilustração aqui para vocês, dizendo isso. Se a presença de Deus está sobre você, graças a Deus. Por mais que nós tenhamos defeitos e falhas, mas se a presença de Deus for embora, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Usando uma linguagem de Paulo, os mais miseráveis de todos os homens. E por que eu falando isso aqui? Porque Jesus saiu do templo,
rejeitado. Ele foi rejeitado seguidamente rejeitado, combatido, questionado. E aí ele saiu, subiu em cima do Monte das Oliveiras, lamentando. Antes ele falou: eu queria te ajuntar como a galinha ajunta os pintinhos. E ele saiu, e aqui no verso 3 diz que os discípulos perguntaram: quando serão essas coisas? Eles estavam do mesmo jeito, lamentando, em cima do monte, lamentando. Então, Senhor, quando serão essas coisas que esse belo templo, glorioso templo, como eu descrevi aqui para vocês um pouco, quando será que essas coisas vão acontecer? E aí temos a sequência da leitura, se Deus permitir, na próxima oportunidade, no próximo capítulo. Mas você pegou mensagens profundas: rejeição, a saída da glória de Deus de dentro de casa, da vida, do templo, e vemos o olhar espiritual de Jesus. Coisas profundas para abençoar o seu dia, para abençoar a sua vida. Hoje é abertura do encontro de pastores, não perca, participe desde o começo, começa às 18h30. Começa com o programa de rádio, não perca. Temos orado, pedido a Deus para abençoar, agora é hora de receber as bênçãos. Deus abençoe a cada um. Eu vou ler as notificações que forem aparecer aí, ou que já devem estar acontecendo aí, eu leio depois. Deus abençoe a todos vocês. Vou ter um hino de saída, mas vou deixar aqui uma saudação nesta manhã, um cumprimento especial, né? Pelo aniversário da irmã Ana Tércia. Feliz aniversário, Deus te abençoe, Ana Tércia Dutra, em Goiânia. Que família especial, mas hoje o dia é dela, né? Então, parabéns, Deus abençoe a irmã, que o nosso bom Deus cada dia te abençoe mais e mais. E a todos os irmãos que mandaram notinha aí, justificaram, mandaram uma frasezinha, Deus abençoe, eu vou ler, tá bom? Assim que terminar. Tenham todos um bom dia, bom encontro, boa semana, porque ainda está no começo da semana, e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Fica um hino de saída para vocês. Existe um canteiro muito lindo de flores preciosas.
jardineiro, ele está passando por aqui. Água viva que jorra dos céus, uma fonte que transborda no meu ser. Água viva que jorra de Deus, enche-me, sacia-me. Água viva que jorra dos céus, uma fonte que transborda no meu ser.